Boa noite, estamos online. Vamos compartilhar a live. Vamos chamar o pessoal para estar junto conosco, para a gente começar, né? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, versículo 90. Salmo 89, Salmo 119, versículo 90. Só compartilhar aqui. Compartilhar a live. Seja bem-vindo quem vai chegando. Salmo 119, versículo 90. É isso que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito do... É maravilhoso, mais um versículo, né? Do Salmo 119, que é espetacular. Diz para nós o seguinte: a sua fidelidade passa de uma geração para outra. Deixa eu só arrumar aqui. Eternamente, Senhor. O Senhor formou os céus, a terra e tudo que existe até hoje. Na nova ANBV, nova Bíblia do português. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: a tua fidelidade permanece em todas as gerações, tu colocastes a terra no seu lugar e ela fica firme. Na nova versão internacional, a tua fidelidade é constante em todas as gerações, estabeleceste a terra e firme subsiste. Nova versão transformadora, NVT. Tua fidelidade se estende de geração a outra, duradoura como a terra que estabeleceste. Tradução brasileira: tua fidelidade estende-se de todas as gerações, estabeleceste a terra e ela permanece firme. Versão fácil de ler: a sua verdade dura para todas as gerações, o Senhor formou a terra e ela continua firme. Versão O Livro de Portugal: a tua fidelidade estende-se a cada geração, com a mesma firmeza que a terra permanece. E a versão mais perto do original, como nós sempre fizemos, é na Almeida 21, que são quase a mesma tradução, Almeida 21, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada, que diz para nós: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Amém. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que tu tem feito em nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos louvar e bendizer a teu santo nome todos os dias de nossa vida, que nós sejamos cheios do teu poder, cheios da tua glória, cheios do teu Espírito, e que assim nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade todos os dias do nosso viver. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, abençoa, Senhor, os nossos estudos, abençoa, Senhor, o nosso intelecto, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Obrigado por mais uma semana de vida, obrigado por mais esse dia que tu nos deu, obrigado por ter nos dando condição de falar a respeito da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tu nos dar inteligência e conhecimento a respeito dela e desejo para que nós possamos estudar e fazer a tua vontade prevalecer sobre o nosso viver. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos seguindo o nosso estudo. Salmo 119, versículo 90. Esse versículo, o salmista repete e confirma o mesmo sentimento do versículo anterior. Não sei se vocês lembram, o versículo anterior dizia para nós: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firme no céu. E agora ele diz para nós: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, tu firmastes a terra e ela permanece firme. Ou seja,
ele continua na mesma pegada, ele continua falando a mesma coisa. Então, assim, ele está ensinando expressamente que, em- em- embora os fiéis vivam por um curto período de tempo como estrangeiro aqui nessa terra, e logo ela vai passar, a sua vida não é perecível, pois eles são gerados novamente de uma semente incorruptível. Então, o que isso quer dizer para nós? As pessoas que são fiéis a Deus, que vivem de verdade o Evangelho de Cristo, é, elas não são passageiras, né? Mesmo que nós passamos por um curto espaço de tempo aqui na Terra, um breve período como estrangeiro, que a palavra de Deus diz para nós que nós somos estrangeiros, que nós somos forasteiros aqui nessa Terra, a nossa vida não é perecível. Nós temos uma esperança aonde nós nos apegamos. Nós não vivemos simplesmente pelo fato sem ter um amanhã. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos qual é a razão de tudo que nós fizemos. Não é nada no ar. A palavra do Senhor alcança todos os casos. Ela alcança todos os tempos. Não é uma coisa passageira, né? Como nós vimos a semana passada. Não é uma coisa passageira. A palavra de Deus, ela veio para ficar. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui mais a câmera. No momento que Deus, como Deus é eterno e é todo poderoso, quando ele colocou a palavra de Deus sobre a terra, ele colocou ela para que ela permanecesse para sempre. Assim como nós vemos, como ele falou no versículo anterior, que quando a gente olha para o céu e vê que o céu está lá e vai continuar lá, quando a gente vê que o mar vai só até aquele ponto e não passa dali, que tudo obedece a palavra de Deus, ele entende que a palavra de Deus é eterna, não é passageira. E se nós estamos firmados sobre essa palavra, nós vivemos para sempre. Nós vivemos nessa palavra. A nossa expectativa, a nossa esperança não está só nesse mundo. Imagina se a nossa esperança tivesse só nesse mundo, a tristeza que nós seria. Isso Paulo fala. Se nossa esperança fosse viver somente o que nós vemos aqui, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo. Então nós estamos entendendo e nós estamos compreendendo que a palavra de Deus alcança todos os casos, ela alcança todos os tempos, ela alcança todas as pessoas, e isso tira de nós a confiança que nós temos nos homens. Sabe, eu fiz uma postagem agora, uma postagem não, eu estava conversando num grupo ali e estava conversando com o pessoal ali, que infeliz é o homem, a palavra de Deus diz isso para nós, infeliz é o homem que confia no homem. Se nós colocarmos a nossa confiança nos nossos pais, se colocar a nossa confiança nos nossos filhos, que nossos filhos vão crescer e vão mudar de vida e vão nos ajudar. Nós vamos ajudar as crianças para que elas mudem de vida. Vou acreditar nos políticos, né? Vou acreditar nos políticos porque eles vão eles vão transformar o nosso país, o nosso estado, nossa cidade. A palavra de Deus diz para nós que infeliz é o homem que confia no homem. Como é que nós vamos estar confiando no homem? Então essa palavra está dizendo para nós que ele tem confiança na palavra de Deus. Ele tem confiança por quê? Porque a confiança dele não está em homens. Porque se tivesse em homens ele estaria perdido. A confiança do salmista não estava na sua própria sabedoria, não estava na sua força, não estava na sua retidão. Eu conversando esses dias também num fórum lá junto com as pessoas, e uma menina colocou assim, mulher, eu não sei qual a idade dela, era uma mulher. Ela colocou que ela sabia o que ela estava fazendo, ela tinha certeza do jeito que ela andava.
Ela tinha certeza de ser salva porque ela era uma pessoa que, quando fazia as coisas erradas, ela se arrependia, que ela tentava ser a melhor pessoa possível. Ou seja, ela colocava a confiança dela na sua própria retidão. Ela colocava a confiança dela na sua própria força. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz que o tempo acaba todas as coisas. Sabe? Ela diz para nós que a melhor coisa que existe é o tempo. Porque eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, e vocês precisam entender, você está passando por um momento feliz da sua vida? Aproveite, porque vai acabar. Tu está passando por um momento triste da tua vida? Clame a Deus, porque vai passar. Todas as coisas são passageiras. Tudo passa, minha gente. A única coisa que não passa, e a palavra de Deus diz isso para nós, passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor não passa. É isso que nós precisamos acreditar. É isso que nós não é acreditar. É isso que nós precisamos colocar como fundamento da nossa vida. As pessoas envelhecem, as pessoas morrem. Pode viver, a palavra de Deus diz para nós que o homem foi dado 60, 70 anos e o que passa disso é fadiga. Então, nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, nós vamos sair desse mundo. Ou seja, as pessoas passam, as pessoas envelhecem, as pessoas morrem. Os monumentos, eu falei isso a semana passada, os monumentos se envelhecem. Os monumentos se acabam, tu olha as coisas que foram feitas. Falei também a semana passada a respeito da igreja que pegou fogo lá na Europa, né? Uma igreja que foi construída em 1400, 1500, ela caiu. Falei também a respeito do World Trade Center, né? Que são dois prédios maravilhosos, eram a Torre Gêmeas, né? Eram duas coisas maravilhosas lá que enchiam os olhos da gente e aquele ataque em 2001 derrubou eles, acabou com eles, desapareceram subitamente. Nós estamos vendo aqui agora, gente, o que está acontecendo em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina nós tivemos a semana passada 5 ou 6 dias de chuvas torrenciais e alagou tudo, e agora começou de novo, desde domingo tá chuva constante e tem vídeos na internet que, se vocês olharem, Balneário Camboriú, ele é um status aqui de Santa Catarina, um dos lugares mais ricos, um lugar mais mais vistoso que tem em Santa Catarina. Todo mundo quer estar ali. Está embaixo d'água, então assim, o universo está em degradação constante. Se nós pararmos para olhar, não existe energia que está sendo criada. Isso é a lei da física lei física da termodinâmica. Não existe mais lei sendo criada. Não existe mais energia sendo criada. O que tinha de energia já foi criado. Então nada mais se renove. Nada mais se renove. E eu falei a semana passada a respeito de o porquê que nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque nós queimamos energia. Nós nos alimentamos, nós comemos comida, e quando nós respiramos, o oxigênio ajuda na queima, e essa queima ela faz energia, nos dá energia. Por isso que nós caminhamos, por isso que nós andamos, porque nós comemos, e o oxigênio queima esse alimento e transforma ele em energia para que nós possamos viver. Mas ao mesmo tempo ele começa a desgastar a nossa vida, o oxigênio. Por quê? Porque nós vamos nos desgastando, o nosso corpo corrompe. É o que fala em Coríntios, né? Mesmo que nosso corpo exterior esteja corrompendo, nós estamos cada vez mais firmes no Senhor. Então o tempo vai passando, a velhice vai chegando, nosso corpo vai se degradando, tudo passa. E isso é maravilhoso de nós ver. E por outro lado é difícil de nós entender, porque na nossa vida tudo é passageiro.
E como é que nós vamos acreditar num Deus que não se degrada? Como é que nós vamos acreditar num Deus que não envelhece? Sabe aqui, nós vemos às vezes aquelas as imagenzinhas, né? Que quando está falando de Deus, está falando de um velho de barba branca. A gente não sabe como é Deus. A palavra de Deus diz para nós que nunca ninguém, nenhum homem viu a Deus. Ninguém sabe como Deus é. Mas a única coisa que nós sabemos é os atributos dele. E um dos atributos de Deus é a eternidade. Ele não envelhece. Ele não foi criado, ele é desde sempre. Por isso ele diz, quando Moisés pergunta para Deus, o povo está perguntando quem tu é, o que eu digo que tu é, como é que é teu nome? Daí ele diz, diga que eu sou. Deus simplesmente é. Deus não é somente um homem. Deus não é somente Deus de um homem de uma geração. Sabe? Ele é fiel para todas as gerações. Isso é maravilhoso. Porque às vezes nós achamos que nós somos dono de Deus. Deus está aqui para me abençoar. O homem, ele abençoa o homem e todos os seus descendentes através das gerações. Olha o que diz para nós em Deuteronômio 7, o versículo 9 e o versículo 10. Porque saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Porém, Ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que odeia, prontamente lhes retribuirá. Então, nosso Deus é um Deus de eternidade. Ele é um Deus que dura de geração em geração. Ele é o Deus que ele foi fiel a Adão, ele foi fiel a Abel, foi fiel a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele foi fiel a todo mundo. O salmista percebe que existe uma analogia entre a fidelidade de Deus e a criação. A fidelidade de Deus e a sua palavra são perenes, elas são eternas, são duas coisas fixas, são constantes, são imutáveis. Sabe? E aí nós vemos hoje homens querendo dizer que a palavra de Deus precisa ser mudada, a palavra de Deus precisa ser atualizada. Não, ela não tem que ser atualizada. Ela era, ela é e ela há de ser para sempre. Então não tem nada que possa mudar a palavra de Deus. Ela é fixa, constante e imutável. E por causa dessa constância que nós podemos, por causa dessa constância a qual nós observamos no mundo criado, é que nós podemos ter a certeza que Deus é fiel na sua aliança. A aliança que Ele fez conosco. Ele fez uma aliança em Jesus Cristo. Nós vemos que Deus criou o mundo. Deus, depois ele colocou Moisés para fazer a aliança mosaica, fez a aliança mosaica com o homem, mas ele já sabia que isso não é que não daria certo. Ele fez a aliança mosaica para mostrar que o homem era incapaz de viver por si próprio. Era incapaz de alcançar a salvação pelos seus desejos, pela sua vontade, pela sua retidão. Então ele mostrou, por intermédio de Moisés, que pela lei mosaica, que nós não teríamos condição de fazer nada, que nós necessitávamos de um Salvador. Por isso ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo já está programado para vir desde antes da fundação do mundo. Não é uma coisinha que aconteceu. Não. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, ele já existia. Não é o que diz em João, que nós estamos estudando quando nos estudos do livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sabia todas as coisas. Desde o princípio Deus sabia.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o mundo criado, nós temos a certeza da fidelidade de Deus. Nós sabemos que a palavra foi suficiente para criar todas as coisas e sustentar todo o universo. Foi a palavra de Deus que fez isso. E se ela foi suficiente para criar o universo, se ela foi suficiente para sustentar o universo, será que ela não é suficiente para um indivíduo sozinho? Será que ela não é suficiente para mim? Ela criou os céus, ela criou a terra, ela criou todas as coisas. Ela subsiste todas as coisas, como eu falei, o sol se levanta todos os dias. Existe inverno, existe primavera, existe verão, todas as coisas são sustentadas pelo poder de Deus. E será que esse mesmo Deus que criou todas as coisas e sustenta, ele não é suficientemente bom para sustentar uma pessoa? Assim, nós buscaremos o conforto e a felicidade, nós devemos buscar o conforto e a nossa felicidade somente em Cristo. É isso que nós precisamos entender. Tudo está em Cristo. Cristo é a palavra. Quando nós olhamos, eu falei, acho que foi na semana passada que eu falei, quando nós paramos de olhar para a palavra de Deus como mensagem e começamos a olhar para a palavra de Deus como pessoa, ou seja, nós precisamos entender que a palavra de Deus é Cristo. Nós precisamos entender que a palavra se fez carne e habitou entre nós, é Cristo. Quando nós estamos falando da palavra, nós estamos falando de Cristo. E por isso esse versículo diz para nós: a tua fidelidade se estende de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Então as tuas misericórdias, a tua fidelidade permanece. Olha o Salmo 136 que diz: as tuas misericórdias duram para sempre. Tudo o que acontece no mundo é porque as misericórdias de Deus acontecem para sempre. Tu pode até dizer para mim: ah, mas tem um monte de coisa errada acontecendo no mundo. Tem pessoa passando fome, tem pessoa passando necessidade. Mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Todos os dias elas se renovam. Deus não promete para nós uma vida mansa. Deus não promete para nós uma vida boa. Deus não promete para nós uma vida sem dificuldade, Ele promete para nós a salvação, e é isso que nós nos apegamos. Ele fez os céus, Ele fez a terra, e elas continuam firmes até hoje. E é o mesmo Deus que faz todas as coisas, é o que cuida de nós. Parem de ter medo, parem com essa ansiedade, parem de achar que não são dignos. Se nós não fôssemos dignos do amor de Deus, ele não teria mandado Jesus Cristo para morrer por nós. Eu não estou falando aqui em dignidade, que nosso merecimento, não, de forma alguma. Mas Ele nos amou de uma forma tamanha que deu a vida do Filho dele para morrer na cruz do Calvário, não porque nós somos bons, mas porque nós somos totalmente cheios do poder de Deus, que Ele colocou em nós, que Ele nos encheu. Então nós precisamos ter esse entendimento. A fidelidade de Deus dura de geração em geração. Quando ele está falando a respeito da fidelidade de Deus, ele está falando sobre tudo aquilo que une para cumprir as promessas feitas por Deus. É isso que nós precisamos entender. A fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Ela segue de pai para filho. Isso é a bondade de Deus, isso é a misericórdia de Deus. Nós somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus porque Ele nos amou. E isso não vai acontecer somente para mim, mas vai acontecer aconteceu para os meus pais, para os meus avós, vai acontecer para os meus filhos, netos e bisnetos. Vai ir de geração em geração. O cuidado de Deus, ele vai de geração em geração. Foi o que eu li lá em Deuteronômios.
que as misericórdias do Senhor, Deus é misericordioso até 1000 gerações daqueles que o amam. E nós precisamos entender isso. Não importa se é a geração X, se é a geração Y, Deus é misericordioso com todos. De todas as idades. Para cumprir a palavra dele. Ele fornecendo os desejos. A palavra de Deus diz para nós que ele tem um cuidado especial para com o povo dele. Então ele fornece os seus desejos, dando misericórdias todas as manhãs, todos os dias. Esse é o cuidado de Deus. Ele não sai abandonando os servos dele, mas a promessa dele ele cumpre, e ele diz que vai cuidar de nós de geração em geração, vai cuidar de nós em todos os tempos. A promessa se refere a toda a duração do tempo. A sua fidelidade nunca falha, ela dura para sempre, de geração em geração. É isso que a palavra diz aqui. As pessoas mudam, as pessoas passam, mas as promessas de Deus não mudam. Existem pessoas que eram boas e se transformaram em más. Existem pessoas que eram más e conheceram Deus e se transformaram em pessoas boas. Mas isso não foi porque elas quiseram ser pessoas boas, mas a fidelidade de Deus, as misericórdias de Deus transformaram elas. São aplicáveis de uma geração a outra geração. E alcança assim todas as gerações. As pessoas, não é uma pessoa o mais jovem ou o mais velho, sabe que às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu sou muito novo para aceitar a Cristo, eu quero aproveitar a vida primeiro, depois eu vou aceitar a Cristo. Então elas estão colocando que é uma idade que a gente tem para reivindicar, uma idade exclusiva que a gente, sabe? Não é. A palavra de Deus é para crianças, a palavra de Deus é para bebê, a palavra de Deus é para adultos, a palavra de Deus é para jovens, é para adolescentes. A palavra de Deus é universal, é para todas as pessoas em todos os tempos. Ela não se adapta para uma nova geração que vem sobre a terra. Nós vivemos a geração agora, eu acho que a geração Y, né, que eles estão falando agora. É uma nova forma de viver. A palavra tem que se adaptar. Nós temos que transformar. Deus ama todas as pessoas. E aí as pessoas começam a pegar a palavra de Deus e transformar ela. Isso fala em Timóteo. Nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos e vão correr atrás de mestres que falam o que lhe apraz, o que melhor está nos seus ouvidos. Sabe quando nós olhamos para o sol, aquela luz duradoura que desde... Eu estou com 55 anos e não me lembro até hoje um dia que o sol não nasceu. Sabe? Nós vemos rios que correm eternamente. Eternamente não, né? Mas desde que foram criados, os rios estão correndo. E continuam correndo, não acaba nunca. Sabe, eu acho que um dos lugares mais bonitos que eu tive foi as cataratas do Niágara. Tô podendo. As cataratas do Iguaçu. Nossa, fui lá para os Estados Unidos agora. Foz do Iguaçu, eu estive em Foz do Iguaçu e aquilo, eu fiquei maravilhado quando eu vi aquilo. Sabe, eu vendo aquele monte de água vindo, aquele monte de água caindo, aquele monte de água indo embora e nunca acaba. Sabe, o Foz do Iguaçu existe lá desde sempre. E sempre correndo água e aquele monte de água. Sabe? De geração para geração. Se os meus avós estiveram lá, eles viram. Se os meus tataravós estiveram lá, eles viram. Os índios lá em 1500 viram. Entende? Se essas coisas que são passageiras são
A gente consegue ver isso e por causa disso nós conseguimos ver a glória adicional de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse Deus que criou Foz do Iguaçu é o mesmo Deus que cuida da minha vida. É um Deus que ele não se afeta pelo avanço das eras. Como eu falei a semana passada, lá na época de Cristo tinha 500 milhões de pessoas na época de Cristo. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. E Deus continua sendo o mesmo, cuidando da mesma forma. Ele foi fiel para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os profetas, para os apóstolos, para as pessoas que foram perseguidas em todo esse tempo. E ele continua sendo fiel a ti e a mim. Deus não é fiel a um ser humano somente. E Deus não é fiel somente durante a nossa existência aqui na terra, não, de forma alguma. E isso é a maravilha. Ele diz que ele é fiel para todas as gerações, para todas as pessoas, para todos os tempos e para todo o tempo eterno. Ou seja, ele vai continuar sendo fiel mesmo depois da minha morte. A fidelidade é ordenado para nós, para que nós penetremos no céu pela fé. E nós vamos seguir vendo a fidelidade dele após a morte. Uma fidelidade eterna, a palavra é para sempre. Entende o que o salmista está querendo dizer para nós? Isso é maravilhoso quando nós conseguimos entender isso, é maravilhoso quando nós conseguimos compreender que o mundo passa, que tudo passa, mas nós podemos descansar com segurança na palavra de Deus. Nós podemos descansar com segurança em Deus. Ele nos ensina, agora por experiência do que nós estamos passando, que embora o mundo seja sujeito às suas revoluções, às suas transformações, ainda assim brilha o testemunho da palavra de Deus, da fidelidade de Deus. Aquele mesmo Deus que cuidou de Jacó, cuida de mim. Aquele mesmo Deus que deu o alimento para Eliseu, ele dá o alimento para mim. Ele continua o mesmo. E a firmeza da sua santidade, da sua palavra, não se restringe exclusivamente ao céu, mas também aqui na terra. Sabe? E olha que maravilha que eu estou falando. A fidelidade dele não dura somente aqui na terra, mas dura para a eternidade, dura também no céu. E a firmeza da sua palavra não se restringe só ao céu, mas também aqui na terra. Então é isso que nós precisamos entender. Nós temos um Deus que é espírito, e importa que seja adorado em espírito e em verdade, mas ele ama nós ainda quando nós somos carne. Porque a palavra diz que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele não amou só a mim, mas amou aos meus pais antes de mim, aos meus filhos depois de mim, aos meus netos e assim sucessivamente. É o que diz em Deuteronômio, até 1000 gerações. Ele tem misericórdia e fidelidade até 1000 gerações daquelas pessoas que o amam. Mas ao mesmo tempo ele é fiel para cumprir e punir aqueles que o odeiam. Ele ama e cuida de todas as gerações, as quais obedecem à sua aliança e recordam os seus mandamentos e colocam-os em prática. Ah, então tu está dizendo para mim que Deus só é bondoso com as pessoas que cumprem os mandamentos dele? Sim. Sabe aquela historinha que a gente ouve em igrejas que diz: Deus é bom. Não te preocupa que Deus é bom. Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. É mentira. A palavra de Deus nós não conseguimos separar o pecado do pecador. E a palavra de Deus diz que Deus odeia o pecador.
Ah, então estamos perdidos, porque todos nós somos pecadores. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele colocou sobre nós o seu jugo e colocou sobre nós a sua pureza. Ele pagou o preço dos meus pecados. Então, quando Cristo olha para mim, Ele não enxerga mais o Cláudio pecador, mas Ele enxerga o Cláudio regenerado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E essa promessa é antiga desde antes da fundação do mundo. Existe séculos e séculos de uso e continua a mesma. A fidelidade de Deus dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Aquele que socorreu os seus servos lá na antiguidade, há anos atrás, continua sendo o mesmo, forte e lutando em favor de todos aqueles que confiam nele. Olha que maravilha isso, o cuidado que Deus tem para conosco. Ele nos ama de uma forma tremenda que assim como Ele firmou a terra e ela permanece firme, Ele nos amou e derramou sobre nós as suas misericórdias. Creiam nisso, meus amados. Se nós não acreditar nisso, cara, qual é a expectativa de vida que nós temos? Não é a expectativa de vida, qual a razão de nós vivermos? Qual a razão? Desculpa. Qual a razão da nossa felicidade? Qual a razão da nossa vivência? Nós estamos aqui para quê? Eu falei uns tempos atrás aqui, se a nossa vida se resumisse a isso, olha para a vida, olhe para a nossa vida, que é, levantamos, fazemos o asseio, tomamos nos alimentamos, saímos para trabalhar, trabalhamos o dia inteiro, voltamos para casa, tomamos um banho, nos alimentamos, deitamos e dormimos. Levantamos de manhã, nos asseamos, comemos, trabalhamos, voltamos para casa, tomamos banho, dormimos. Gente, que é isso? Será que isso se resume à vida da gente? A vida da gente é muito mais que isso, é a fidelidade de Deus. É o prazer que nós temos de viver na sua presença. É o prazer que nós temos. Cara, eu acho triste demais as pessoas que não acreditam nisso, sabe? Eu não consigo entender. Eu não consigo ver qual é a razão da vida das pessoas ateias. Eles vivem para quê? Qual a utilidade da sua passagem aqui na vida? Ah, pô, tem pessoas que transformaram o mundo. Nós vemos histórias, homens que escreveram livros, homens que passaram pela história, por exemplo, vou usar a pessoa a qual nós temos por reformador, que é Martinho Lutero. Ele foi história, ele se transformou em história, mas ele passou. Nós temos outros homens, Aquino, que viveu lá no início da igreja, Tomás de Aquino. Nós temos vários mártires que passaram por esse ano, por esses anos que passou. Nós temos Charles Spurgeon, nós temos Moody, nós temos David Livingstone, nós temos várias pessoas as quais marcaram a história. Mas, gente, passaram. É lógico que os seus estudos ficaram marcados e, por exemplo, hoje, o estudo que nós fizemos aqui é baseado no estudo de Charles Spurgeon, né? O Salmo 119, Salmo de Ouro, né? O livro do Spurgeon é baseado em cima desse livro, então eu uso a obra dele, mas ele passou. E Deus não passa. É isso que nós precisamos entender. É para isso que nós vivemos.
Nós não vivemos para coisa passageira. Sabe quando a gente vê pessoas falando a respeito de calvinismo, a respeito de arminianismo? Passaram, as pessoas passaram. E é isso que nós precisamos entender. Aí ele termina o versículo dizendo: tu firmaste a terra, e ela é perfeita, e ela permanece firme. Deus deu a ela o lugar, um lugar designado no sistema, e ela permanece. Sabe, nós estamos na terra, e ela faz uma volta em torno do Sol, leva 365 dias viajando para dar uma volta em torno do Sol. Ela dá uma volta em torno de si própria em 24 horas. Ela não está parada, ela está andando, girando direto, e nós não sentimos nada. Sabe, Deus colocou a Terra, Deus colocou as galáxias, Deus colocou todas as coisas perfeitamente em seu lugar, e tudo continua funcionando, tudo permanece da mesma forma que Ele colocou, está firme. Entenda, gente. É isso que eu estou dizendo para vocês, que eu falei a respeito de Foz do Iguaçu. Aquelas águas vêm, da onde elas vêm? Não faço ideia. E é toneladas e toneladas de água que caem diariamente. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Essa semana eu estava pensando aqui, por causa dessas chuvas, né, que eu estou falando para vocês. Choveu aqui em São Pedro de Alcântara, que é do lado de São José, ontem. Hoje é quarta, né? Uhum. Segunda e terça choveu 220 milímetros. Eu tenho um colega que trabalha na empresa que eu trabalho, que é casado com uma moça que os pais dela são de lá. E eles estão incomunicáveis. Por causa que São Pedro de Alcântara é uma cidade de interior, assim. Então não tem internet, não tem telefone. E não tem como chegar lá. Tá tudo embaixo d'água, eles estão ilhados. Isso nós estamos falando em 2022. E a gente não consegue ter contato com as pessoas aqui do lado. São Pedro de Alcântara é 20 quilômetros da onde eu moro. 20 quilômetros da onde eu moro. E não tem nada. Sabe? E aí eu quero falar para vocês, da onde choveu tudo isso? Da onde vem toda essa água para chover? Nessa época do ano. Entende? Olha, gente, a Santa Catarina está embaixo d'água. Acho que o Rio Grande do Sul também está. Da onde vem toda essa água? Sabe? E aí nós queremos dizer que nós podemos fazer alguma coisa. Deus estabeleceu todas as coisas. Deus estabeleceu a chuva, Deus estabeleceu o vento, Deus estabeleceu os rios, Deus estabeleceu o sol, Deus estabeleceu todas as coisas. E elas continuam firmes até hoje. Tudo, toda a estabilidade e a permanência de todas essas coisas é por causa das promessas de Deus. Então nós devemos ser gratos a Deus por isso. Nós sabemos que a natureza é governada por leis fixas. O globo se mantém no mesmo curso do comando que foi dado há milhares de anos atrás, quando Deus criou os céus e a terra. Deus disse: haja luz, e houve luz, e a luz há até hoje. A palavra fez com que havesse uma porção seca, e essa porção seca existe até hoje. Todas as leis que foram fixadas
há milhares de anos atrás, quando Deus criou o mundo, elas continuam até hoje, pelo comando divino. E elas continuam a funcionar perfeitamente. Todas as coisas, sabe, eu gostaria que vocês entendessem que o ser humano, ele está destruindo a terra. Ele está sujando rios, ele está acabando com as águas, ele criou coisas para que os animais fossem... criou para a gente poder se alimentar com os animais. Ele transformou os animais com produtos químicos para que eles, em 6 meses, um boi se tornasse adulto. O homem foi corrompendo tudo. Nós vemos, se nós chegar, gente, eu tive, assim, eu falei para vocês que um dos lugares mais maravilhosos que eu tive foi Foz do Iguaçu, que eu fiquei maravilhado com aquilo. E um dos lugares mais entristecedores que eu tive, um dos lugares que mais me abateu, foi São Paulo. Eu tive em São Paulo e quando eu entrei Na cidade. na cidade. Eu não sei qual é que é a rua que eu entrei lá, mas era uma rua imensa, né? Eu digo uma rua. Era uma marginal, uma rua que passava 8 carros, um do lado do outro, assim, né? Aqui em Santa Catarina nós temos só rua simples que vai e vem no mesmo lugar. Lá eram 8 carros indo, e não era só essa rua, tinha 3 ou 4 ruas de 8 carros que iam, e 4 ruas de 8 carros que vinham. Mas isso, eu cheguei lá, eram as 5:pouca da tarde, eu me apavorei com aquilo. Olhava de um lado, era casas, olhava do outro lado, casas, olhava para o chão, era só asfalto, olhava, gente, não tinha, um lugar terrível de olhar. Terrível que eu digo, eu não estou falando da arquitetura, eu estou falando de um lugar que está acabado, o ser humano acabou, pedra, 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 tudo é pedra. E aí eu entrei em pânico, eu queria vir embora. Eu disse, estava a Dilce e a Cássia comigo, e disse assim: eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar nesse lugar, isso é horrível. Eu fiquei apavorado. Eu tinha saído de Santos, que é um lugar maravilhoso, uma praia, e entro lá, eu me apavorei, eu disse: eu quero ir embora daqui. Aí me convenceram, alugaram um hotel lá para nós ficar. Nós ficamos no hotel, e esse hotel ele ficava a 200 metros da Estação da Luz, 200 metros da Estação da Luz. E aí a Dilce estava cansada, e a Cássia também, eles ficaram no hotel, e eu disse: eu vou dar uma volta, vou conhecer a cidade. E eu desci e fui na Estação da Luz. Esses 200 metros, gente, eu não quero ser exagerado, mas eu acho que eu tinha quase uns 1000 moradores de rua nesse lugar, na beira da Estação da Luz ali. A rua fedia a urina, sabe? E aí eu estou falando isso para vocês, que eu te falei daquela maravilha de Foz do Iguaçu, e agora eu estou falando disso. O que eu quero dizer para vocês, assim, se o ser humano, no momento que acabasse com a raça humana, que ele não existisse mais, em 400 anos, São Paulo não existiria mais. Seria tudo natureza de novo. Tudo voltaria ao jeito que é. Tudo continuaria funcionando. Os rios continuariam a correr, os córregos e as fontes continuariam da mesma forma, as árvores estariam no mesmo lugar, os frutos e as flores continuariam aparecendo, tudo seria agradável a Deus, de acordo com a perspectiva de Deus.
Entende o que eu quero dizer para vocês? As riquezas que o homem acabou, elas novamente renasceriam, porque Deus assim o quer. Sabe? As ostras continuariam a fazer pérolas, continuaria a aparecer diamante, petróleo, todas as coisas continuariam acontecendo, porque a fidelidade de Deus dura para sempre, de geração em geração. E é nisso que nós precisamos firmar os nossos pensamentos, não que as coisas possam acontecer, mas porque a palavra de Deus é firme, a palavra de Deus é eterna, e a palavra de Deus que faz em todas as coisas. Então a nossa visão, os nossos olhos estão para a palavra de Deus e não para mais nada, porque a palavra é eterna. Se essas coisas que são passageiras que vão acabar, porque o mundo vai acabar um dia, se isso tudo vai... a gente se vislumbra com a ideia de que o sol todos os dias abre, todos os dias ele joga energia, vai acabar. Essa energia vai acabar, não existe mais a lei da termodinâmica que eu falei para vocês, nada mais cria energia. A energia está se desgastando, o sol vai acabar. Daqui milhares e milhares e milhares de anos. Mas vai acabar. Mas a palavra de Deus persiste, a palavra de Deus é para sempre. Não existe no mundo nenhum movimento equivocado. Deus disse para o mar: mar, tu vai vir até aqui. E ele vem até aqui, ele não passa. Pode acontecer um tsunami, alguma coisa, que o mar passe, mas assim que ele passa uma vez, ele volta para o lugar dele para fazer a mesma coisa. Todas as coisas obedecem o fluxo e o refluxo que Deus colocou. Todas as coisas marcham nas suas ordens designadas. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. É uma analogia entre a palavra de Deus e as suas obras. Tudo acontece do jeito que Ele quer. Mas especialmente é que a palavra de Deus é constante, fixa e imutável. Ela não muda nunca. Todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É isso que o salmista está dizendo para nós. A palavra de Deus estabeleceu o mundo. E essa mesma palavra de Deus que incorporou nas Escrituras. Olha que maravilha isso! Deus fez o mundo, a palavra fez o mundo. Jesus, como eu falei, a palavra, quando a gente transforma essa palavra, não mais em mensagem, mas em pessoa, a palavra, Jesus Cristo, fez o mundo. E Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele incorporou e esteve aqui junto conosco. Ele fez as Escrituras. E é nisso que nós cremos. Sobre a palavra de Deus foram feitos os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Especialmente e enfaticamente pelo verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, esse agir, quando disse haja luz, houve luz. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de coisas passageiras. Nós vemos que o mundo se conserva no mesmo lugar que foi colocado. Nós vemos que todas as leis permanecem continuamente da mesma forma. E isso nos dá a certeza de que o Senhor é fiel na sua aliança. Porque Ele disse que nos daria vida e vida em abundância. E nós cremos nisso. Um ser que criou todas as coisas, um ser que colocou o sol para nos alumiar e nos esquentar, criou os céus e a terra e elas permanecem até hoje da forma que Ele quer. É esse mesmo ser que cuida de nós. Então, Ele não permitirá que a fé do seu povo seja frustrada. Mas as suas promessas serão cumpridas uma a uma. A terra permanece. A criação espiritual permanece. Só por um breve período de tempo, não sei quanto tempo, mas vai passar.
A palavra de Deus foi suficiente para estabelecer o mundo e tudo o que nele há. E seguramente será suficiente para estabelecer o indivíduo crente. Nós precisamos entender isso. Virá o tempo em que tudo isso vai passar. Vai acabar o Sol, vai acabar a Terra, vai acabar as galáxias, vai acabar todas as coisas. Mas a palavra nos promete que passará o céu, passará a terra, mas a palavra permanecerá. E ela diz que, lá em Apocalipse, que terá um novo céu e uma nova terra, onde nós habitaremos. É essa a nossa esperança. É para isso que nós vivemos. A palavra do Senhor, tudo vai passar, mas a palavra vai permanecer. Portanto, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, permaneçam firmes, permaneçam inamovíveis, ou seja, não tem nada que os tire do lugar da onde vocês estão. Creio em Deus com todas as suas forças. Eu sei que, e eu prego aqui, que só acredita em Deus aquele a qual Deus se revela, e nós cremos assim nós cremos. Que no momento em que Deus se revela para nós, nós mudamos os nossos pensamentos. Nós deixamos, a palavra diz que aquele que pecava não peca mais, aquele que matava não mata mais. Não é por causa que nós, como eu falei, por intermédio da nossa retidão, nós nos transformamos, mas por intermédio do amor de Deus, que nos transforma, e esse amor nos constrange e nós não queremos mais pecar. É por isso que nós permanecemos sempre nessa palavra, a palavra que não passa, a palavra que diz aqui nesse verso, deixa eu voltar aqui para a gente ler de novo, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. O cuidado de Deus continua de geração em geração. Ele cuidou do meu avô, ele cuidou do meu pai, ele cuidou de mim, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar dos meus netos, e vai cuidar de geração. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra de Deuteronômio 7:9, que diz para nós: portanto saibam que portanto saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. E Ele é um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que cumprem os seus mandamentos. Se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, Ele vai ter misericórdia até 1000 gerações. Porém, Ele retribui diretamente aos que o odeiam e os fazem perecer. Deus, se eu vivo de acordo com a vontade dEle, Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Mas se eu for mal, Ele retribui diretamente a mim. E aqui a palavra está bem dita. Lembra que eu falei para vocês que aquela palavra que diz para nós que Deus ama Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Ele diz para nós: porém, Ele retribuiu diretamente aos que o odeiam e os faz perecer. Se as pessoas odeiam Deus, Deus os faz perecer. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos compreender que essa palavra é eterna, que é a mesma que foi dita, a mesma palavra que foi pregada, a mesma palavra que viveu lá em Adão, ela vive hoje. A mesma palavra que viveu lá em Paulo, Pedro, Tiago, ela vive hoje. É a mesma palavra, foi ontem, é hoje e vai ser eternamente. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de orar pela Elaine. Pela Célia. A Célia teve um problema, uma dificuldade aí. Tá na UTI ainda, né? Tá instável. Ela está na UTI. Então orem por ela também, que Deus mostre a solução do problema, né? Que não esqueçam de orar. Orem pela mãe, orem por mim, pela Dilce, pela minha família, pela Emanuele, pela a mãe já falei. A Marta e todas as outras pessoas. Amém. Então fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir para Deus fazer uma oração final e assim nós encerramos esse culto.
querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento que tivemos aqui para ouvir e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que foi citado aqui nesta noite, Pai. Tu sabe a necessidade, Pai, de cada um, Pai. Tu sabe o que cada um precisa, o que cada um merece, o que cada um vai ter, Pai. Então, nós te agradecemos desde já pela Tua bondade por essas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, o restante da nossa semana, o restante deste ano, Pai, que já está se aproximando em findar. Te pedimos, Pai, que Tu nos dê mais sabedoria, mais amor, compreensão, discernimento, que nós possamos entender e aprender mais da Tua Palavra, a sermos mais parecidos contigo, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos abençoe e nos guarde em nome de Cristo Jesus. Amém. Não esqueça também de orar pelo pessoal de Santa Catarina, né? Principalmente esse pessoal que está sofrendo pelas cheias, né? Tem pessoas desabrigadas, ou teve 2 mortes, né? Teve 2 mortes aqui por causa disso, que o morro desabou e matou duas pessoas. Então que Deus console o coração dessas pessoas e que Deus dê força, né, para essas pessoas que estão passando por dificuldade, perderam os seus bens, perderam todas as coisas, que não percam a esperança. Né? Fique na paz, que Deus abençoe e até quarta que vem, se Deus quiser.